Partimos agora para a análise com a ajuda de André Pereira Matos, especialista em relações internacionais, que se junta a nós em direto por videochamada. Boa noite, bem-vindo. As sondagens dão conta de um empate técnico. Kamala, quando se tornou candidata democrata, teve um avanço, mas ao longo da campanha a diferença foi sendo esbatida. Esperam-se, por isso, longas horas. Não é assim, professor? Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu diria que, em primeiro lugar, é importante colocarmos as sondagens no seu devido lugar, passo a expressão. Portanto, as sondagens dão essa indicação da intenção de voto, têm um certo grau de previsibilidade. No entanto, tal como tem acontecido em Portugal e em muitos outros momentos eleitorais, não estão muitas vezes próximas daquela que é a realidade dos votos quando estes são efetivamente contados, por variados motivos que não adianta agora explanar, mas acho que devemos em primeiro lugar colocar as sondagens e retirar-lhes alguma importância. Isso não quer dizer, contudo, que não esteja a haver este momento de maior tensão dada a proximidade dos dois candidatos e, portanto, sem dúvida que, tendo em conta as indicações das sondagens e da proximidade entre os dois candidatos, o número de eleitores que estão neste momento, de forma antecipada, aqueles que já foram, aqueles que neste momento estão a exercer o seu direito de voto, e os diferentes sistemas de contagens de votos nos diferentes estados, nos Estados Unidos, que muitas horas nos aguardam para sabermos efetivamente qual será o resultado final quanto àquele que ocupará a Casa Branca nos Estados Unidos. Agora, eu também devo dizer que o facto de estarmos neste momento com esta incerteza poderá ter um impacto significativo na narrativa que vai ser construída por cada um dos candidatos, eventualmente naquele que perder as eleições após os resultados serem anunciados, porque havendo esta expectativa que é criada pelas sondagens de que os dois candidatos têm possibilidade de ganhar as eleições, aquele que a perder muito provavelmente poderá vir a contestar os resultados. Agora, sabemos todos que há uma diferença nesta contestação. Provavelmente a Kamala Harris, a fazer esta contestação, falo-á pelas vias legais e tentará, como faz sentido, nos estados mais influentes e se o número de votos for residual, pedir ou solicitar uma recontagem dos votos para que se confirmem esses resultados. Por outro lado, Donald Trump, ao contrário daquilo que anunciou hoje, e se tivermos em conta os últimos meses de campanha eleitoral, aquilo que tem afirmado é que terá necessariamente dúvidas se não for ele o eleito, e deixou entre linhas que não é impossível que um 6 de janeiro, aquela famosa e triste situação no Capitólio, venha a ocorrer novamente. E, portanto, são efetivamente ainda muitas as horas que nos esperam para termos conhecimento com maior inclinação para aquele que ocupará esta função. E, portanto, temos que estar atentos, e atentos não só aos resultados, mas também àquilo que acontecerá assim que eles forem anunciados. Olhando para aquilo que foi a campanha, vimos Kamala Harris muito focada na caça ao voto feminino e também muito virada para políticas mais externas, nomeadamente o fim da guerra em Gaza e também um desfecho para a guerra na Ucrânia. Por outro lado, Donald Trump mais focado na economia e também na política de imigração. Foram boas estratégias usadas por ambos os candidatos? Os dois candidatos, enfim, a confirmar-se estes resultados tão próximos dos dois, eu diria que de facto fizeram os dois a campanha possível, dirigidos aos seus eleitores, mas acima de tudo dirigidos àqueles que são os indecisos e aqueles que estarão ainda, ou que estiveram nos últimos dias, a ponderar qual a orientação do seu voto. E se é verdade que Kamala Harris foi insistindo em temáticas transversais, de forma transversal mais abrangente, dirigindo muito o seu discurso para o voto não branco, nomeadamente, mas também para as minorias, apelando a políticas de integração, à habitação social, a aplicar mais taxas às grandes empresas e aos mais ricos, para canalizar essas verbas para apoios sociais, nomeadamente para as crianças. A verdade é que
Donald Trump deu muitos mais detalhes, nomeadamente nessa lógica da política económica, muito mais detalhes específicos quanto às decisões que pretende tomar do ponto de vista económico e comercial. Tem salientado que não defende a construção de habitações mais acessíveis, mas sim dar incentivos à construção de habitações, nomeadamente em zonas suburbanas, para promover e para resolver a questão crítica da habitação. Também aumentar a produção de energia para baixar o preço do petróleo e contribuir para a diminuição da inflação, juntamente com muitas outras medidas de caráter protecionista, nomeadamente em relação à China, recuperando uma política comercial que lhe foi, enfim, muito característica durante o seu mandato. E, portanto, o que é que a Europa pode esperar destas eleições? Eu diria que neste momento a Europa está a sentir um bocadinho o espectro da possibilidade de regresso à presidência dos Estados Unidos por parte de Donald Trump. Isto porque, do ponto de vista da política externa, não em relação, por exemplo, ao apoio a Israel, mas acima de tudo em relação à posição dos Estados Unidos no resto do mundo, os dois candidatos têm uma posição diametralmente oposta. Kamala Harris tem defendido o multilateralismo, a continuidade do apoio da Aliança Transatlântica dos parceiros da NATO e uma abordagem diplomática multilateral. E, por outro lado, Donald Trump tem insistido em Make America Great Again, mas numa lógica protecionista, mais isolacionista, e, portanto, poderão surgir novamente questões sobre o envolvimento e a pertença à NATO e ao envolvimento dos Estados Unidos em vários outros cenários políticos da política internacional. Portanto, a Europa está expectante e eu creio que, tendo em conta, eu não queria dizer a dependência, mas enfim, a relação próxima e simbiótica entre a Europa e os Estados Unidos, que as relações transatlânticas ficarão mais afetadas, digamos assim, se Donald Trump for eleito, uma vez que esta postura mais isolacionista quanto às relações com a Europa certamente afetarão aquela que é a posição da Europa em relação aos Estados Unidos e a questões muito prementes, como é o caso da defesa e da segurança. Muito bem, professor, muito obrigada por esta análise às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Obrigado. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite. Obrigado.